Psicologia dos Sonhos, Sigmund Freud. Capítulo 3. Por que os sonhos camuflam o desejo? Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Na exposição anterior, aprendemos algo sobre o trabalho do sonho. Devemos considerá-lo um processo psíquico muito especial, que até onde sabemos não se assemelha a nada mais. Transferiu-se para o trabalho do sonho aquele assombro que seu produto, os sonhos, despertava em nós. Na realidade, o trabalho do sonho é apenas o primeiro reconhecimento de um grupo de processos psíquicos aos quais deve ser atribuída a origem dos sintomas histéricos. As ideias de pavor mórbido, obsessões e delírios. A condensação e, sobretudo, o deslocamento são características indefectíveis nesses outros processos. Por outro lado, a preocupação com a aparência permanece peculiar ao trabalho do sonho. Se essa explicação alinhar o sonho com a formação da doença psíquica, torna-se ainda mais importante compreender as condições essenciais de processos como a construção do sonho. Será provavelmente uma surpresa saber que nem o estado de sono, nem a doença estão entre as condições indispensáveis. Uma série de fenômenos da vida cotidiana dos indivíduos saudáveis, os esquecimentos, os lapsos de linguagem, as falhas ao segurar objetos, juntamente com certa classe de erros, originam-se de um mecanismo psíquico análogo ao dos sonhos e dos outros membros desse grupo. O deslocamento é o cerne do problema e o mais impressionante de todos os desempenhos oníricos. Uma investigação aprofundada da questão demonstra que a condição essencial do deslocamento é puramente psicológica. É da natureza de uma movimentação. Encontramos o caminho debatendo exaustivamente experiências que não podemos evitar na análise dos sonhos. Tive de interromper bruscamente as relações dos meus pensamentos oníricos na análise do meu sonho-exemplo citado anteriormente, porque encontrei algumas experiências que não desejo que pessoas desconhecidas saibam e as quais eu não poderia relatar sem causar grandes danos a importantes considerações. Acrescentei que não adiantaria nada se eu escolhesse outro sonho em vez daquele específico analisado, pois em todo sonho cujo conteúdo é obscuro ou complexo, eu me depararia com pensamentos oníricos a exigir sigilo. Se, no entanto, continuo a análise por minha própria conta, sem levar em consideração outras pessoas, para quem, com efeito, um acontecimento tão pessoal quanto o meu sonho não pode ter importância. Chego, enfim, a ideias que me surpreendem, que eu não sabia serem minhas, que não me parecem somente estranhas, mas também desagradáveis, e às quais eu gostaria de me opor com veemência, ao mesmo tempo que o encadeamento de ideias que perpassa a análise se intromete de maneira inexorável em mim. Posso apenas levar em conta tais circunstâncias, admitindo que esses pensamentos fazem realmente parte da minha vida psíquica e são dotados de certa intensidade ou energia psíquica. Contudo, em virtude de uma condição psicológica peculiar, os pensamentos não puderam tornar-se conscientes para mim. Chamo essa condição específica de repressão ou recalque. Portanto, para mim é impossível não reconhecer alguma relação casual entre a obscuridade do conteúdo do sonho e esse estado de repressão, essa incapacidade de consciência. Daí concluo que a causa da obscuridade é o desejo de dissimular esses pensamentos. Assim, chego ao conceito de distorção onírica, como a ação do trabalho do sonho
e do deslocamento, que serve para disfarçar esse objeto. Testarei isso em meu próprio sonho, que selecionei para análise, e indagarei. Qual é o pensamento que, bastante inócuo em sua forma distorcida, provoca minha mais viva oposição em sua forma real? Lembro-me de que a corrida gratuita de táxi me trouxe à memória uma recente e dispendiosa viagem que fiz com um parente. A interpretação do sonho sendo que eu gostaria de um dia sentir alguma afeição pela qual não tivesse que pagar nada, e que, pouco antes desse sonho, tive de desembolsar para essa mesma pessoa uma poupuda soma em dinheiro. Nesse contexto, não posso deixar de pensar que me arrependo de ter desembolsado dinheiro. Somente quando reconheço esse sentimento é que há algum sentido em meu desejo, no sonho, de uma afeição que não acarretasse nenhum gasto. E, no entanto, posso afirmar, por minha honra, que não hesitei um só momento quando foi necessário desembolsar aquela quantia. O arrependimento, a contracorrente, era inconsciente para mim. Porque não se tornou consciente é outra questão, que nos afastaria da resposta que, embora seja do meu conhecimento, pertence a outro lugar. Se eu submeter à análise o sonho de outra pessoa, em vez do meu, o resultado será o mesmo. Os motivos para convencer os outros, no entanto, mudam. No sonho de uma pessoa saudável, a única maneira de capacitá-la a aceitar essa ideia reprimida é a coerência dos pensamentos oníricos. Ela tem a liberdade de rejeitar essa explicação. Mas, se estivermos lidando com uma pessoa que sofre de alguma neurose, de histeria, digamos, o reconhecimento dessas ideias reprimidas é obrigatório, devido à ligação delas com os sintomas da doença da pessoa e com a melhoria resultante da troca dos sintomas pelas ideias reprimidas. Tomemos como exemplo o paciente de quem mencionei o sonho sobre os 3 ingressos de teatro por 1 florim e 50 kreutzes. A análise mostra que ela não tem o marido em alta conta, que se arrepende de ter se casado com ele e que ficaria feliz em trocá-lo por outra pessoa. É verdade que ela afirma que ama o marido, que sua vida emocional nada sabe sobre essa depreciação. Sua ideia de que poderia ter arranjado outro homem 100 vezes melhor. Mas todos os sintomas dela levam à mesma conclusão do sonho. Quando as suas lembranças recalcadas voltaram a se avivar em certo período em que ela teve consciência de que não amava o marido, seus sintomas se dissiparam e, com isso, desapareceu sua resistência à interpretação do sonho. Uma vez definido o conceito de repressão ou recalque, juntamente com a distorção onírica em relação ao material psíquico sufocado, estando em condições de apresentar uma exposição geral dos principais resultados que a análise dos sonhos fornece. Aprendemos que os sonhos mais inteligíveis e providos de sentido são os desejos irrealizados. Os desejos que nos sonhos figuram como realizados são conhecidos pela consciência, coisas que ficaram pendentes da vida diurna e são dignas de interesse absorvente. A análise dos sonhos obscuros e intrincados revela algo muito semelhante. Também aí a cena do sonho representa como realizado algum desejo invariavelmente oriundo dos pensamentos oníricos. Mas a imagem é irreconhecível e somente é esclarecida via a análise. O desejo em si é reprimido, estranho à consciência, ou está intimamente ligado a pensamentos recalcados. A fórmula para esses sonhos pode ser definida da seguinte forma: são realizações disfarçadas de desejos reprimidos. É interessante notar que estão certos os indivíduos que consideram os sonhos previsões do futuro.
embora o futuro mostrado pelo sonho não seja aquele que ocorrerá, mas aquele que gostaríamos que ocorresse. Nesse ponto, a psicologia popular procede em conformidade com seu costume. Acredita naquilo em que deseja acreditar. Os sonhos podem ser enquadrados em 3 classes, de acordo com sua relação com a realização do desejo. No primeiro grupo, vêm aqueles que exibem um desejo não reprimido e indisfarçado. São os sonhos do tipo infantil, cada vez mais raros entre os adultos. Em segundo lugar, os sonhos que expressam de forma velada algum desejo reprimido. Estes constituem de longe o maior número dos nossos sonhos e requerem análise para serem compreendidos. Na terceira e última classe estão os sonhos em que existe repressão, mas sem ocultação ou com uma ligeira dose de disfarce. São invariavelmente acompanhados por um sentimento de pavor que irrompe e encerra o sonho. Nesse caso, esse sentimento de angústia substitui o deslocamento do sonho. A meu juízo, é o trabalho do sonho que impede a angústia nos sonhos do segundo tipo. Não é muito difícil provar que o que atualmente está presente como pavor intenso nos sonhos já foi outrora desejo e agora é secundário em relação à repressão. Existem também sonhos claros e bem definidos, com conteúdo doloroso, sem a presença de qualquer ansiedade ou angústia. Não podem ser considerados sonhos de pavor. Contudo, sempre foram usados para provar a desimportância e a futilidade psíquica dos sonhos. A análise de um exemplo de sonho desse tipo mostrará que pertence à nossa segunda classe de sonhos. Uma realização perfeitamente bem disfarçada de desejos reprimidos. Ao mesmo tempo, a análise demonstrará como esse trabalho de deslocamento é adaptado com excelência para dissimular desejos. Uma jovem sonhou que via diante de si o cadáver do único filho que restara à sua irmã, no mesmo ambiente em que alguns anos antes havia de fato visto o corpo sem vida do primeiro filho da irmã. Ela não sentiu nenhuma dor, mas naturalmente lutou contra a ideia de que a cena representasse um desejo seu. Essa ideia tampouco era necessária. Anos antes, no funeral da primeira criança, ela viu e conversou pela última vez com o homem a quem amava. Se o segundo filho morresse, ela com certeza encontraria o homem novamente na casa da irmã. Ela deseja reencontrá-lo, mas luta contra esse sentimento. No dia do sonho, ela comprou ingresso para uma palestra que anunciava a presença do homem que ela sempre amou. O sonho é simplesmente um sonho de impaciência, que costuma ocorrer com pessoas prestes a viajar, antes de ir ao teatro ou que simplesmente antecipam prazeres futuros. O anseio é encoberto pela mudança da cena para uma ocasião em que qualquer sentimento de alegria estaria fora de lugar, mas quando antes existira de fato. Convém notar ainda que o comportamento emocional no sonho é adaptado não às ideias oníricas deslocadas, mas às ideias oníricas reais, embora suprimidas. A cena antecipa o tão esperado e desejado encontro. Dessa forma, não há nenhum apelo para emoções dolorosas. Até agora não houve razão para os filósofos se envolverem com uma psicologia da repressão. Devemos ser capazes de construir uma concepção clara quanto à origem dos sonhos como os primeiros passos nesse território desconhecido. O esquema que formulamos não apenas a partir do estudo dos sonhos, já é, a bem da verdade, um tanto complicado, mas não conseguimos encontrar nenhum mais simples que fosse suficiente. Afirmamos que nosso aparelho psíquico contém 2 procedimentos para a construção de pensamentos.
O segundo tem a vantagem de que seus produtos encontram um caminho aberto para a consciência, ao passo que a atividade do primeiro procedimento é desconhecida para si mesma e só pode chegar à consciência por meio do segundo. Na fronteira desses dois procedimentos, em que o primeiro transpõe para o segundo, estabelece-se uma censura que só permite a passagem do que lhe agrada, restringindo todo o resto. Aquilo que é censurado está, segundo a nossa definição, em estado de repressão. Sob certas condições, uma das quais é o estado de sono, o equilíbrio de poder entre os dois procedimentos é tão alterado que o que é reprimido não pode ser mais contido. No estado de sono, isso pode ocorrer talvez por negligência do censor. O que até agora foi recalcado conseguirá encontrar uma rota de acesso para a consciência. Porém, como a censura nunca está ausente, mas apenas desprevenida, certas alterações devem ser permitidas de modo a aplacá-la. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. É um acordo que, nesse caso, se torna consciente. Uma concessão entre o que um procedimento tem em vista e as exigências do outro. A repressão, o afrouxamento da censura, o acordo de conciliação, o meio-termo. Esse é o alicerce básico para a origem de muitos outros processos psicológicos, tal como se dá nos sonhos. Nesses acordos de concessão, podemos observar também os processos de condensação, de deslocamento, de aceitação de associações superficiais que encontramos no trabalho do sonho. Não cabe a nós negar a atuação de um elemento demoníaco na construção de nossa explicação do trabalho do sonho. A impressão que fica é que a formação de sonhos obscuros ocorre como se uma pessoa que dependesse de outra tivesse algo a lhe dizer com a obrigação de soar agradável aos ouvidos desta. É por meio do uso dessa imagem que formulamos para nós mesmos os conceitos de distorção onírica e de censura, e nos aventuramos a cristalizar a nossa impressão em uma teoria psicológica bastante rudimentar, mas, pelo menos, definida com clareza. Qualquer que seja a explicação que o futuro possa oferecer acerca destes primeiro e segundo procedimentos, esperaremos uma confirmação do nosso correlato de que o segundo controla o acesso à consciência e pode excluir da consciência o primeiro procedimento. Uma vez terminado o estado de sono, a censura retoma o domínio completo e agora é capaz de revogar o que foi concedido em um momento de fraqueza. Nossa experiência, confirmada incontáveis vezes, nos convenceu de que o esquecimento dos sonhos é que explica isso em parte. Durante o relato de um sonho ou em sua análise, não é raro que algum fragmento onírico seja subitamente esquecido. Essa fração obliterada contém invariavelmente o melhor e mais rápido caminho de acesso para a compreensão do sentido do sonho. Provavelmente é por isso que cai no esquecimento, isto é, em uma renovada supressão. Considerando o conteúdo do sonho como a representação de um desejo realizado e atribuindo-se sua imprecisão às mudanças feitas pelo censor no material recalcado, já não há dificuldade para compreender a função dos sonhos. Em contraste fundamental com aqueles que afirmam que o sono é perturbado pelos sonhos, a nosso ver, o sonho é o guardião do sono. No que diz respeito ao sonho das crianças, nossa hipótese deverá encontrar pronta aceitação. O estado de sono, ou a mudança psíquica para o sono, qualquer que seja, é provocado pelo fato de a criança receber ordens de ir dormir ou ser compelida a isso pelo cansaço. Decisão cujo único auxílio é a remoção de todos os estímulos que possam sugerir outros objetos ao aparelho psíquico.
Os meios que servem para manter distantes os estímulos externos são conhecidos. Mas quais são os meios que podemos empregar para enfraquecer os estímulos psíquicos internos que frustram o sono? Vejamos o caso de uma mãe que põe o filho para dormir. A criança está cheia de súplicas, quer outro beijo, quer brincar mais um pouco. Suas exigências são parcialmente atendidas, em parte drasticamente adiadas pela mãe para o dia seguinte. É evidente que esses desejos e necessidades que agitam a criança são obstáculos para o sono. Todo mundo conhece a encantadora história de Baldwin Growler, do menino malcriado que acordou à noite aos gritos. Eu quero o rinoceronte. Um menino realmente bem comportado, em vez de gritar, teria sonhado que estava a brincar com o rinoceronte. Uma vez que se acredita no sonho que realiza o desejo durante o sono, ele cancela o desejo e torna o sono possível. Não se pode negar que essa noção está em consonância com a imagem onírica, porque está revestida da aparência psíquica da probabilidade. A criança não tem a capacidade, que será adquirida mais tarde, de distinguir alucinações ou fantasias da realidade. O adulto já aprendeu a fazer essa diferenciação, já adquiriu também a futilidade do desejo, e graças à prática contínua, consegue adiar seus desejos e aspirações, até que lhe possam ser concedidos. De algum modo indireto, por uma alteração no mundo externo. Por essa razão, é raro que o indivíduo adulto tenha seus desejos realizados durante o sono pela curta via psíquica. É até possível que isso nunca aconteça, e que tudo o que nos parece um sonho de criança exija uma explicação muito mais elaborada. De sorte que para os adultos, para cada pessoa sã, sem exceção, criou-se uma diferenciação da questão psíquica que a criança não conhecia. Chegou-se a um procedimento psíquico que, alicerçado nas experiências de vida que lhe dão consistência, exerce com poder zeloso e possessivo uma influência dominadora e restritiva sobre as emoções psíquicas. Por conta de sua relação com a consciência e por sua mobilidade espontânea, essa influência severa é dotada dos mais fortes recursos de poder psíquico. Por serem inúteis para a vida, as emoções infantis foram em parte excluídas desse procedimento. E todos os pensamentos oriundos dessas emoções se encontram em estado de repressão. Embora o procedimento pelo qual reconheçamos o nosso ego normal dependa do desejo de dormir, ele parece compelido pelas condições psicofisiológicas do sono a abandonar parte da energia com que estava habituado durante o dia para manter subjugado o que foi reprimido. Na realidade, esse afrouxamento é inofensivo. Por mais que as emoções do espírito da criança possam ser instigadas, seu acesso à consciência é difícil, encontra empecilhos e é bloqueado em consequência do estado de sono. O perigo do sono perturbador deve, contudo, ser evitado. Além disso, devemos admitir que, mesmo no sono profundo, uma quantidade de atenção livre é exercida como proteção contra estímulos sensoriais que poderiam, por acaso, fazer um despertar parecer mais aconselhável do que a continuação do sono. Caso contrário, não poderíamos explicar o fato de sempre sermos despertados por estímulos de certa qualidade. Como salientou o velho fisiologista Burdach, a mãe desperta quando o filho choraminga, o moleiro quando cessa seu moinho, e a maioria das pessoas quando alguém chama suavemente seu nome. Essa atenção em estado de alerta tira proveito dos estímulos internos decorrentes dos desejos reprimidos e os funde no sonho, que, como em um acordo de conciliação, satisfaz simultaneamente aos dois procedimentos. O sonho cria uma forma de liberação psíquica para o desejo que é suprimido,
ou formado com a ajuda da repressão, na medida em que o apresenta como realizado. Também atende ao outro procedimento, pois assegura a continuidade do sono. Aqui nosso ego se comporta alegremente como uma criança. Torna as imagens do sonho críveis, ao declarar, por assim dizer: muito bem, você tem razão, mas me deixe continuar dormindo. O desdém que mostramos pelos sonhos quando estamos acordados e que associamos ao absurdo e à aparente ilogicidade dos sonhos, provavelmente nada mais é do que o raciocínio do nosso ego adormecido sobre os sentimentos relativos ao que foi reprimido. Seria mais apropriado atribuir isso à incompetência dos elementos perturbadores do nosso sono. Durante o sono, de vez em quando temos consciência desse desdém. Quando o conteúdo do sonho transcende em excesso a censura, pensamos: é apenas um sonho. E continuamos a dormir. Não é uma objeção a essa concepção existirem limites para o sonho em que sua função, impedir a interrupção do sono, não possa mais ser mantida. É o caso dos sonhos de pavor iminente. Aqui há uma alteração para outra função: suspender o sono no momento adequado. Age como um vigia noturno dos mais conscienciosos e responsáveis, que primeiro cumpre o seu dever de reprimir os distúrbios para não acordar o indivíduo, mas também cumpre muito bem o seu dever quando desperta à rua, caso as causas da perturbação lhe pareçam graves e ele próprio se julgue incapaz de enfrentá-las sozinho. Essa função dos sonhos torna-se especialmente bem evidente quando surge algum incentivo para a percepção sensorial. Que os sentidos despertados durante o sono influenciam o sonho é fato bem conhecido e pode ser verificado via experimentos. É um dos resultados líquidos e certos, mas muito superestimados, da investigação médica dos sonhos. Até agora estamos às voltas com um enigma insolúvel relacionado a essa descoberta. O estímulo aos sentidos que o investigador utiliza para afetar a pessoa adormecida não é devidamente reconhecido no sonho, mas entremescla-se a uma série de possíveis interpretações indefinidas, cuja determinação parece ser deixada ao livre-arbítrio psíquico. É claro que não existe esse livre-arbítrio psíquico. A um estímulo sensorial externo, a pessoa adormecida pode reagir de várias maneiras. Ou desperta ou consegue continuar dormindo a despeito do estímulo. Neste último caso, ela pode fazer uso do sonho para descartar o estímulo externo. E isso repete-se de mais de uma maneira. Por exemplo, ela pode deter o estímulo sonhando com uma situação ou cena que lhe é absolutamente intolerável. Foi esse o meio utilizado por alguém que sofria de um doloroso abscesso no períneo. Sonhou que montava a cavalo e usou como cela o cataplasma, com o qual pretendia aliviar suas dores e assim escapou da causa do problema. Ou, como ocorre com mais frequência, o estímulo externo recebe uma nova interpretação, o que leva a pessoa a associá-lo a um desejo reprimido que procura sua realização e a despojá-lo de sua realidade, tratando-o como se fosse uma parte do material psíquico. Assim, alguém sonhou que havia escrito uma comédia que incorporava um tema definido. A peça estava sendo encenada. O primeiro ato terminou sob aplausos entusiásticos, uma ruidosa salva de palmas. Nesse momento, o sonhador deve ter conseguido prolongar o sono apesar da perturbação, pois ao acordar não ouviu mais o barulho. O sonhador concluiu corretamente que alguém devia estar sacudindo um tapete ou batendo um colchão. Os sonhos que surgem com um barulho alto logo antes do despertar tentam todos encobrir o estímulo ao despertar com alguma outra explicação,
e, dessa forma, prolongar o sono por um pouco mais de tempo. Quem aceita com convicção essa censura como o principal motivo para a distorção onírica não ficará surpreso ao saber que, como resultado da interpretação dos sonhos, a análise atribui a maioria dos sonhos dos adultos a desejos eróticos. Essa afirmação não é extraída de sonhos de óbvia natureza sexual, que são conhecidos por todos os sonhadores por experiência própria e, em geral, são os únicos descritos como sonhos sexuais. Esses sonhos sempre têm uma dose suficiente de mistério, devido à escolha das pessoas que são transformadas em objetos sexuais. À eliminação de todas as barreiras restritivas que impedem as necessidades sexuais do sonhador em seu estado de vigília. Aos muitos lembretes estranhos sobre os detalhes daquilo que se chamam de perversões. Entretanto, a análise constata que, em muitos outros sonhos, em cujo conteúdo manifesto nada se encontra de erótico, o trabalho de interpretação os mostra, na realidade, como a realização de desejos sexuais. Por outro lado, grande parte dos pensamentos produzidos quando estamos acordados, os pensamentos que foram guardados como mero excedente do dia, chega à apresentação nos sonhos com a ajuda de desejos eróticos reprimidos. No que diz respeito à explicação dessa afirmação, que não é um postulado teórico, devemos nos lembrar de que nenhuma outra classe de instintos exigiu uma supressão tão vasta a mando da civilização quanto as pulsões sexuais. Embora o seu domínio pelos processos psíquicos mais elevados seja, na maioria das pessoas, o que mais rapidamente é abandonado. Desde que travamos conhecimento de formas de compreensão da sexualidade infantil, muitas vezes tão vaga em sua expressão, tão invariavelmente negligenciada e mal interpretada, temos razão em dizer que quase todas as pessoas civilizadas mantiveram, em algum aspecto ou outro, o tipo infantil de vida sexual. Assim entendemos que os desejos sexuais infantis reprimidos fornecem os impulsos mais frequentes e mais potentes para a formação dos sonhos. Se os sonhos, que são a expressão de algum desejo erótico, conseguem fazer com que seu conteúdo manifesto pareça inocentemente assexual, isso só é possível de uma maneira. O material dessas apresentações sexuais não pode ser exibido como tal, mas deve ser substituído por alusões, sugestões e meios indiretos semelhantes. Diferentemente de outros casos de apresentação indireta, os utilizados nos sonhos devem ser desprovidos de compreensão direta. Os meios de apresentação que atendem a esses requisitos são comumente chamados de símbolos. Tais símbolos têm recebido interesse especial, uma vez que se observou que os sonhadores falantes de uma mesma língua utilizam símbolos semelhantes. Com efeito, em certos casos a comunidade de símbolos é maior que o âmbito da comunidade de mesma fala. Como os próprios sonhadores não conhecem o significado dos símbolos que utilizam, segue sendo um enigma a origem da sua relação com o que eles substituem e denotam. O fato em si é indubitável e se torna importante para a técnica de interpretação dos sonhos, pois com o auxílio do conhecimento desse simbolismo onírico é possível compreender o significado dos elementos de um sonho, de fragmentos dele e até vez por outra de sonhos inteiros, sem a necessidade de questionar o sonhador quanto às suas próprias ideias. Assim, nos aproximamos da noção popular de uma interpretação dos sonhos e, por outro lado, aplicamos novamente a técnica dos antigos, entre os quais a interpretação dos sonhos era idêntica à sua explicação por meio de símbolos. Embora o estudo do simbolismo onírico esteja muito longe de ser completo e definitivo,
Agora dispomos de uma série de afirmações gerais e de observações específicas que são bastante acertadas. Existem símbolos que têm praticamente sempre o mesmo significado universal. Imperador e imperatriz, rei e rainha, significam sempre pai e mãe. Um aposento representa uma mulher, e assim por diante. Os sexos são representados por uma grande variedade de símbolos, muitos dos quais seriam, à primeira vista, bastante incompreensíveis, se as pistas sobre seu significado não tivessem sido frequentemente obtidas por meio de outros canais. Existem símbolos de circulação universal, encontrados em todos os sonhadores, de uma mesma gama linguística e cultural. Há outros de significado individual mais restrito, que uma pessoa constrói a partir de seu próprio material. Na primeira classe de símbolos podem ser diferenciados aqueles cuja reivindicação é imediatamente reconhecida pela substituição de coisas sexuais na linguagem comum. Aqueles, por exemplo, decorrentes da agricultura, como reprodução, sementes. De outros cujas referências sexuais parecem remontar aos primeiros tempos e até às profundezas mais obscuras da nossa construção de imagem. O poder de construir símbolos nessas duas formas especiais de símbolos não desapareceu. Coisas recém-inventadas, a exemplo do dirigível, logo começam a ser utilizadas universalmente como símbolos sexuais. Seria um grande equívoco supor que um conhecimento mais profundo do simbolismo onírico, a linguagem dos sonhos, nos eximiria de perguntar ao indivíduo sonhador a respeito de suas impressões sobre o sonho e nos devolveria toda a técnica dos ancestrais intérpretes de sonhos, além dos símbolos individuais e das variações no uso do que é geral. Nunca se sabe se um elemento do sonho deve ser compreendido simbolicamente ou em seu significado próprio. Com certeza, nem todo o conteúdo do sonho deve ser interpretado em termos simbólicos. O conhecimento dos símbolos oníricos apenas nos ajudará a compreender partes do conteúdo do sonho e não tornará supérfluo o uso das regras técnicas previamente definidas. Mas estas devem ser de grande utilidade na interpretação dos sonhos, precisamente quando as impressões do sonhador são restritas, insuficientes ou ausentes. O simbolismo onírico também se mostra indispensável para a compreensão dos sonhos típicos e dos sonhos recorrentes. O simbolismo onírico nos leva muito além dos sonhos. Não pertence apenas ao campo deles, mas é igualmente dominante nas lendas, nos mitos e nas sagas, na inteligência e no folclore. O simbolismo onírico nos obriga a buscar o significado interno dos sonhos nessas produções. No entanto, devemos reconhecer que o simbolismo não é um resultado do trabalho do sonho, mas é provavelmente uma peculiaridade do nosso pensamento inconsciente, que fornece ao trabalho do sonho material para a condensação, o deslocamento e a dramatização. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Próximo áudio, capítulo 4. Análise dos sonhos.